Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou Ramon Almeida Antunes, sou membro da Igreja Assembleia de Deus aqui, Ministério Madureira, aqui de Pontal do Araguaia, estado de Mato Grosso. Como nós propusemos em nosso coração, nós vamos estar procedendo aqui então, a leitura da revista da Escola Bíblica Dominical. A revista que nós estamos estudando nesse trimestre é esta aqui, a Betel, Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Nós já estudamos várias lições aqui anteriores, e no último domingo foi colocado sobre o Messias, o legado de Israel. Essa foi a lição que nós estudamos no domingo passado, Então nós vamos dando sequência aqui nas lições, e nós estamos aqui na última lição deste trimestre, O próximo trimestre nós vamos tratar sobre um outro assunto, que é sobre o livro de Neemias, sobre o profeta Neemias, e nós estaremos então aí mudando o nosso tema, e com certeza Neemias tem preciosas lições para a nossa vida espiritual e nossa vida no cotidiano aqui, irmãos? Porque Neemias, você sabe que foi um dos que reconstruiu o muro de Israel. Então vamos estar aqui procedendo à leitura da lição de número 14, que vai ser ministrada dia 30 de setembro de 2018. O título é Israel e a escatologia bíblica. Texto áureo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. A verdade aplicada. A grande obra de restauração de Israel será completada no futuro, pois continua sendo alvo do amor de Deus. Objetivos da lição. Enfatizar que o arrebatamento da igreja é uma realidade. Explicar que os eventos com a nação de Israel são um dos sinais da proximidade do arrebatamento. Mostrar que Israel reconhecerá Jesus como Messias. Textos de referência encontram-se em Daniel, no capítulo 9, verso 24 e 25, e depois em Mateus, no capítulo 24, no verso 36. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tronqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do Senhor, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Introdução. As Escrituras Sagradas revelam que tanto o arrebatamento da igreja como os diversos acontecimentos envolvendo o povo judeu fazem parte dos eventos escatológicos que brevemente ocorrerão. O arrebatamento da igreja, tópico 1. Existem aproximadamente 265 citações acerca do arrebatamento em todo o Novo Testamento. O assunto foi ensinado por Jesus e reiterado pelos seus discípulos. Jesus, em seu sermão, disse que aquele dia e hora ninguém sabe. 1.1. Definindo o termo, a expressão arrebatados, encontrada em 1 Tessalonicenses 4,17, no grego arpadizo, possui, entre outros significados, capturar, tomar à força, tomar para si. Esse evento descrito aqui em 1 Coríntios 15 refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com ele nos ares. Outros dois termos usados no grego são parousia, a que pode ser traduzido como vinda ou presença, e epifaneia, que significa aparição, resplendor ou manifestação, indicando a visibilidade do retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,15 e Tito 2,13. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. 1.2 Sinais da volta de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem.
Mateus 24:36. Infelizmente, muitos falsos profetas tentaram inutilmente datar os eventos do arrebatamento, mas todos falharam em seus prognósticos. Jesus elencou alguns sinais de sua vinda. Vejamos. Primeiro, o aparecimento de falsos cristos, Mateus 24:5. Segundo, guerras e rumores de guerras, Mateus 24:6. Terceiro, fomes e terremotos em vários lugares, Mateus 24:7. 4. Falsos profetas surgindo e enganando a muitos. E quinto, o pecado aumentando e o amor se esfriando, Mateus 24:12 e 6. Escândalo, traição e ódio, Mateus 24:10. 1.3. A igreja recebida no céu. Enquanto o mundo estará vivenciando a grande tribulação em Israel, o início da 70ª semana de Daniel, os salvos estarão no céu participando de dois eventos, a saber, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O primeiro evento encontra respaldo em 2 Coríntios 5:10, ao dizer que todos os cristãos salvos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber o devido galardão. Paulo ansiava por este dia ao dizer em 2 Timóteo 4:8 sobre a recompensa do justo juiz. Apocalipse 22:12 fala sobre o galardão que os crentes receberão logo após o arrebatamento. Tópico 2. As 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel são tempos em que Deus tratará com a nação de Israel, visando estabelecer a fidelidade e o pacto, bem como o seu cumprimento cabal para a nação. 2.1. As primeiras 7 semanas. A contagem das semanas proféticas tem seu início no decreto para reedificar os muros de Jerusalém. Daniel 9:25. Esse primeiro período tem duração de 7 semanas, computando 49 anos, que se iniciou em 445 a.C., com o decreto emitido pelo rei Artaxerxes, lembrando que Neemias foi comissionado para tal missão. Neemias 2:1-8. O texto de Daniel 9:25 relatou que as ruas e as tranqueiras se reedificariam, mas em tempos angustiosos. Foi justamente o que aconteceu. 2.2. A segunda parte das semanas proféticas. Este é o maior período da semana, pois compreende 62 semanas, totalizando 434 anos, que foi interrompido com a retirada do Messias. Neste período de 4 séculos e meio, muitas coisas aconteceram na história do povo judeu. Este período é conhecido como o período interbíblico, tempo entre Malaquias e Mateus, no qual não se tem registro do ministério de algum profeta, mas, historicamente falando, os judeus passaram por vários reinos, tais como o Império Persa, onde eles tiveram o apoio do governante para reconstruir a cidade, templo e muros. 2.3. O Messias será tirado. Conforme Daniel 9:26, depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. As 69 semanas findam com a morte do Messias na crucificação. Através deste episódio, é como se as semanas proféticas ou o relógio escatológico da nação parasse de marcar. O período entre a 69ª semana e a 700ª semana é o tempo em que estamos vivendo, identificado como o tempo dos gentios e dispensação da igreja. Um calendário do Espírito com a dispensação da graça. A última semana profética acontecerá justamente com o arrebatamento da igreja e a revelação da terra do anticristo, a revelação na terra do anticristo. Tópico 3. O futuro de Israel. Portanto, resta o terceiro grupo de semana, o de uma semana, 7 anos, conforme Daniel, ocorrerá no futuro. Conforme Daniel 9:27. Ocorrerá no futuro, terá início após o arrebatamento da igreja. Será um tempo de grande tribulação, mas no final Cristo aparecerá e livrará Israel da destruição total. 3.1. A guerra de Gog e Magog. Em Ezequiel 38, o profeta recebeu a revelação acerca de uma coalizão de nações que farão um ataque contra Israel após a restauração do povo à sua pátria. Os motivos desta invasão se baseiam em dois pilares, que são as riquezas
e a posição estratégica que Israel ocupa. Ezequiel 39, 4 e 5 nos mostra que o invasor e seus aliados serão derrotados pelo próprio Deus no território de Israel. O texto sagrado registra que a invasão se dará no fim dos anos, Ezequiel 38, 8, bem como o fato de ser uma investida contra o povo que se congregou dentre muitos povos. A tradução revista e atualizada da Bíblia, né? Ou seja, indicando o grande retorno dos judeus à sua terra. Em Ezequiel 37, 21 está escrito sobre isso. Na época da invasão de Israel por Gog, o anticristo estará em evidência, mas ocultando sua verdadeira identidade e propósito. Com a destruição de Gog e seus aliados, haverá uma grande instabilidade do poder político e bélico mundial, formando assim uma plataforma para o surgimento imediato do anticristo como líder e salvador do caos mundial. 3.2. Israel vai clamar pelo Messias. Ao profeta Zacarias foi revelado outra grande investida contra Israel. Zacarias 12. A cidade de Jerusalém será sitiada por todas as nações. Ocorrerá então a batalha do Armagedon. Zacarias 14, 2 e Apocalipse 16, 16 e 19, 19. Quando o anticristo enviar as suas tropas para destruir Israel, os judeus ficarão encurralados e sem saída. Neste exato momento, quando os judeus estiverem sem qualquer esperança de salvação, a ponto de serem tragados pelo inimigo, eles clamarão angustiados pelo Messias, conforme a passagem bíblica de Zacarias 12, 10 e 12. O Messias 3.3. O Messias livra Israel. Diante deste clamor que se ouvirá à distância, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, pisará no Monte das Oliveiras, cumprindo o texto de Atos 1:11, que diz: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esta será a vinda de Jesus, visível no grego Epifânia, manifestação onde todo olho verá. Ao descer sobre o Monte das Oliveiras, conforme descrito em Zacarias 14, 4 e 5, o mesmo se fenderá ao meio, abrindo uma passagem por onde o povo de Israel escapará. Nesta ocasião, Israel reconhecerá Jesus como Messias, o ungido de Deus. Ao chegar ao momento da volta de Jesus, haverá convulsões em toda a natureza. Terá chegado a hora do colapso das nações amotinadas contra Deus e seu povo. Conclusão. Embora hoje vivamos a dispensação dos gentios, chegará um dia em que Deus consumará o seu plano para com o povo judeu. Diante de tanto sofrimento, o povo vai clamar e o Messias se apresentará como o desejado das nações, trazendo a salvação. Israel é a prova incontestável da soberania divina. Irmãos, nós vemos aqui uma lição realmente bastante interessante, porque vai nos falar sobre as profecias de Daniel, né? Uma coisa interessante é que a nós cristãos, nós estamos vivenciando esses momentos, né? Nós estamos aqui vivenciando esses tópicos que está aqui, guerras e rumores de guerras, que está aqui no 1.2, os sinais da volta de Jesus, né? Então temos aqui guerras e rumores de guerras. Não estamos tendo aí guerras, né, pelo mundo afora, e rumores de guerras, né? São nações que ameaçam nações, querendo impor os seus, como dizer assim, o seu governo às outras nações, querendo impor a ideologia que eles têm a outras nações, né? Como nós vemos aqui, em várias nações aí querendo se rebelar contra outras nações, né? Fome e terremoto em vários lugares. Irmão, nós temos visto isso aí em todo o mundo, né? Fome, muitas pessoas hoje morrendo de fome nesse mundo aí, com tanta coisa produzindo, né, irmãos? Quanta coisa, uma terra rica que nós temos em todos os lugares. No entanto, existem pessoas morrendo de fome. Por quê? Porque pela ganância dos homens, nós estamos sujeitos ao dinheiro, né, ao recurso financeiro. E se você não tem como comprar o seu alimento, evidentemente você vai passar fome. Infelizmente, nós temos aí vivido em países aí onde nós temos visto que as pessoas estão sem condições de comprar a sua própria alimentação.
estão passando fome juntamente com as suas famílias, pessoas morrendo, perecendo pela fome, né, irmão? E terremotos, nós temos visto terremotos aí acontecendo mundo afora, e todos os dias nós vemos notícias sobre isso daí, né? E falsos profetas, quantas pessoas hoje surgem enganando as pessoas, aqui membros no Brasil, né? Quantas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, pessoas que prometem coisas que não está na palavra do Senhor, que Jesus Cristo nunca falou, que não é exatamente isso que Jesus Cristo veio pregar no seu ministério, né? E o pecado aumentando e o amor se esfriando, irmãos. Como nós temos presenciado isso, como nós temos vivenciado isso na vida do nosso cotidiano, nossa vida, irmãos, porque é fato, as pessoas hoje perderam o amor, perderam a consideração uns para com o outro, ninguém mais tem piedade do seu semelhante, as pessoas só pensam em acumular riquezas em cima do sofrimento das pessoas. Pessoas hoje que não têm o que vestir, não tem nada, e muitas pessoas que possuem as coisas, têm condições de fazer as coisas pelas outras pessoas e não fazem. E Jesus Cristo vai cobrar, Deus vai cobrar isso, porque está escrito na palavra que a quem mais é dado, mais será cobrado. Isso aí, irmãos, não é só no sentido espiritual, não, é no sentido material também. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas, né? E o escândalo, traição e ódio. Irmão, como que é tão presente isso na nossa vida, no nosso cotidiano? As pessoas estão com tanto ódio no coração que hoje não se tem mais paz, né? As pessoas estão traindo dentro da própria família, irmãos que traem irmãos, a esposa que trai o esposo, esposo, né? Marido que trai a sua esposa. Então, irmão, tem isso e tem às vezes dentro das próprias igrejas está acontecendo isso daí, né? Então isso daí, irmão, é a iniquidade. A iniquidade tem tomado conta da nossa nação, da conta da humanidade. E quando Deus julga a iniquidade de um povo, todo mundo sofre junto, irmãos. Quando Israel pecava, se afastava dos caminhos do Senhor e praticava a iniquidade, ela era julgada. E todo o povo sofria, os profetas sofriam, aquele povo temente a Deus sofria as consequências. Irmãos, então nós sofreremos, nós que somos salvos, nós que temos certeza da nossa salvação, nós temos que estar firmes no propósito de honrar a Deus. E o nosso objetivo é o céu, nós temos um objetivo, alcançar os céus. E é isso que nós temos que considerar, irmãos, apesar de todo o sofrimento que será nos impingido, que é nos impingido no nosso dia a dia, irmãos, nós não devemos esmorecer de forma alguma. Eu peço a você aí que é talvez um convertido novo aí que está passando por tribulação, isso aí é normal, irmão. Você sofrer pelo amor do evangelho, para nós é lucro. O apóstolo Paulo falava que se tivesse 1000 vidas ele daria para pregar o evangelho. Então, irmãos, é isso. Nós temos sofrimento, nós temos os nossos problemas, temos problemas que são impingidos a nós, que são impostos a nós, né, por outras pessoas, por governos corruptos, né? Nós temos aí sofrendo a nossa nação com uma multidão de gente desempregada, uma multidão de pessoas aí sem esperança de um dia melhor. Porque se nós formos considerar o que pode ser feito pelo Brasil hoje, irmãos, ainda temos muito que fazer para a nação melhorar. Mesmo que seja feita uma mudança nessas próximas eleições, ainda levaremos aí 10, 15, 20 anos para consertar tudo que tem fora dos eixos, para colocar as coisas no lugar. Será que nós vamos aguentar tudo isso? Eu pergunto aí para você, será que você vai aguentar isso? Ou você vai esmorecer pelo caminho? Nós temos que pensar, irmãos, num bem maior. Nós temos que pensar que nós temos família, que nós temos filhos, que nós temos os nossos netos, e que a nação precisa melhorar para eles. Se ela não conseguir melhorar para nós, amém, mas que melhore para os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos, que a nossa linhagem esteja em paz, possa estar habitando uma nação cujo Deus é o Senhor, para que Deus possa realmente abençoar, irmãos. Então, não há bênção nenhuma fora da palavra do Senhor. Não há bênção nenhuma se você sair debaixo da mão protetora do nosso Deus. Esse
Esta é a verdade da vida, irmãos. Então, que Deus possa estar abençoando a cada um dos nossos irmãos. Eu convido você a participar da Escola Bíblica Dominical, que será ministrada neste final de semana, irmão. Com certeza será uma lição que vai marcar época. Nós vamos ali estudar sobre esses acontecimentos finais e que nós estamos vivenciando ele hoje nos nossos tempos, né? Então Jesus Cristo está às portas, não esmoreça, conserve a sua fé, certo? Guarde a sua fé, se cuide, irmão, que o apóstolo João, se não me engano, ele fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Irmão, você sabe quão importante é isso, nós fugirmos da aparência do mal. Tudo aquilo que parece ser mal, nós devemos nos afastar, certo? Então que Deus possa estar abençoando a vida dos nossos queridos irmãos e que nós realmente possamos atingir o nosso objetivo, que é o céu. Nós lutamos por uma nação celestial e lutamos também por a melhoria da nossa vida aqui na terra. E nós sabemos que e quanto mais nós orarmos, mais Deus vai derramar bênçãos sobre a nossa nação. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos. E compareça à Escola Bíblica Dominical, que vai ser hoje, vai ser neste domingo, às 8 horas, às 8 horas e 30 minutos, em todas as congregações da Assembleia de Deus Ministério Madureira, espalhado pelo Brasil. E outras igrejas também que usam esta revista aqui, a Betel, tá bom? Um abraço a todos e a paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, te dando uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e guardar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Sinta-se à vontade, irmãos, para compartilhar este vídeo nos seus perfis, nas redes sociais, e que Deus possa estar abençoando a sua atitude. Um abraço a todos e fiquem com Deus.